Fala, meus amigos e amigas são paulinos, um excelente domingo para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do tricolor. Estou trazendo um corte do CNN Esportes onde Michel Bastos elogia a chegada de Crespo ao comando técnico do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. O Michel, você gostou da volta do Crespo pro São Paulo? Cara, gostei. O Zubeldia não dava mais, não tinha como. Acho que o mercado também não é aquele mercado onde, tecnicamente falando, a gente vai achar o treinador ideal pro São Paulo. Mas muito prolixo, cara. Não, pô, deixa eu falar do meu São Paulo, cara. O Crespo voltou porque o São Paulo tinha dívida com ele. Deixa eu falar do meu São Paulo. Aquela velha frase do Mano Brown, né? Então você faz uma pergunta assim, o São Paulo voltou porque o São Paulo tinha dívida com ele? Ou o que eu acho da chegada dele? O que você quer? Qual que é a sua pergunta? Primeiro, voltou porque tinha uma dívida? Gostei. Pode ser que sim, porque o São Paulo tá devendo muita gente, né? Ah, não é só o Corinthians que deve. O Santos. E vou te falar, filho, o São Paulo tá chegando ali, tá? É, porque as pessoas falam assim, mas o Corinthians deve em 2,5 bi. Aí eu explico, falo, gente, o Corinthians não começou de 0 para 2. 0, 100, 500, 1 bi. São Paulo disse que tá no 1 bi Mas já. a mídia, Benja, ela protege muito o São Paulo nesse sentido, né? Porque o Corinthians dá mais ibope, o Corinthians, ele... Você acha que o Michel é um cara que protege São Paulo Também. na mídia? Não, Porque e pra isso eu não vou proteger. A diferença, Benjamin, É que vocês não dão momento de falar de São Paulo. Não, até não. Pode Por falar, exemplo, você não, falou deixa ele agora, falar. mas você foi prolixo. É, prolixo demais. Parecia que você tava ainda na Não, pô, Sport você TV. perguntou a minha opinião sobre o Crespo. Boa chegada do Crespo. Gostei. É tudo isso, discorra. Boa, pronto. Conte-me Agora sobre. você pode falar. Não, discorra, explica por que é boa. Quando ele estava lá, vocês queriam que ele fosse embora. Não, Agora ele volta, vocês querem ele de volta. Fio, acabei de falar, o mercado, que tem, hoje, quem que você botaria no São Paulo no mercado? O Pra problema mim, do São pra Paulo- mim, o problema do São Paulo é técnico. lá atrás, antes do Dorival assinar com o Corinthians, eu já tinha mandado o Zubeldia embora e trazer o Dorival. Técnico ou elenco? Os dois. Treinador, elenco, tudo. Quando é que o Oscar e Eu Lucas tava vão até, voltar a jogar? brincando com uma colega nossa aqui da CNN, que eu falei, ó, tinha que vir o Crespo com mais uns 7 jogadores juntos. Pra ver se muda. Quando Porque que senão o não vai. Oscar e Lucas voltam? Quando tirar a grama sintética, não tô brincando. Não sei. Acho que o Lucas já estava para voltar, não sei como é que tá a situação dele. Então, e é importante os dois voltar, porque tecnicamente são os jogadores que podem mudar a situação do São Paulo, pô. Só tem eles. Cara, você tá parecendo eu na frente de um delegado. Meu advogado sempre Porra, eu não fala sou nega médico, pô. ou Eu fala não sou- sei. Vou te falar, eu não sou médico pra ficar, não sei qual é o diagnóstico, não sei quando que eles vão voltar. Mas você não é sei. boleiro? Você não tá no grupo de WhatsApp Não, dos pô, caras? eu vou Você não ficar tá assim, ó, perguntando manda a foto quando do é que teu você joelho. volta. Pô, tem que voltar logo, pô. Voltar Mas, ô amanhã. Benja, vamos falar a verdade? São Paulo vai brigar para não cair? Pô, aí é foda. Deus queira, hein? Cara, olha. Vai. Vou falar pra você que vai. Oh, São Eu Paulo tô com briga medo. para não Ó, cair? nos últimos 4 anos é o É o pior São Paulo que você viu desses últimos? Nos últimos 4, 5 anos, sim. Sim. De verdade. E vou te falar que eu sempre falo, ó, São Paulo talvez não vá fazer uma boa temporada, mas não vai passar perrengue. Esse ano já eu tô com medo, bastante medo, sim. Tem muito torcedor do São Paulo falando a mesma coisa que você. Uma grande maioria. Por quem tem. Mas o quem time tem não é tão futebol- ruim. Hã? Eu não acho que o time do São Paulo é tão ruim. Você perguntou pro Michel, falou, a culpa do São Paulo é só o técnico? Não. Não é só Se o o time do técnico. São Paulo não é tão ruim, é ruim. Então, mas pera lá. Existe aí o meio termo. Não é só céu ou inferno. Você tem ali o plano também terreno. Então vamos lá. O problema do São Paulo é só técnico? Não, mas também era. Eu acho que o Zubeldia, com o que ele tem na mão, ele poderia fazer um trabalho melhor. Ele cansou de errar, Benjamin, em improvisações, ele cansou de errar em escalações, ele cansou de errar até inclusive na manutenção de jogadores que poderiam quebrar mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, Lucas e Oscar, Benjamin, já está provado por A mais B que não são jogadores para você contar o campeonato inteiro. Você tem que ter aí um planejamento especial para poder usar, para justamente não correr o risco de acontecer o que Se os aconteceu dois com ambos. melhores jogadores são os dois Mas é jogadores que que você tá. não pode contar. Mas é fato, Benjamin, você tem que fazer o Você revezamento. fala o time não é tão ruim. Quando você fala não é Não, tão mas é ruim, que tá, ruim. mas é que tá, Benja, Você tá- com o que tem você na tá mão, classificando com o que numa tem na escala de mão, ruindade. eu acho que o tem na Crespo mão, vai fazer beleza. um bom trabalho. Sem esses dois jogadores que você falou, me fala um tecnicamente bom. São Paulo, tirando. Pra mim, nenhum. Eu acho que aquele Fala o menino lá, o Rian, eu acho que é muito bom. Eu acho que o Ferreirinha é um menino muito bom. Arboleda, O
O Arboleda eu acho inconstante. Jogadores absolutamente normais e comuns. Mas é que tá, o futebol brasileiro é isso. Você tá querendo o quê? O Yamal? O nego vai me detonar, que eu falei, mas é a realidade de São Ih, Paulo. já começou a pipocar. Não é, tô com medo não. Eu tô falando, mas é a realidade. Porque eu tenho muitos amigos São Paulinos e eles depois do programa vêm me cobrar. Vai me cobrar, é a realidade. Tá na prensa, você muda de opinião. Vocês têm que entender que é a realidade de São Paulo hoje. Em 2021, Crespo foi campeão paulista ao vencer na final o rival, Palmeiras. Agora eu te pergunto, você ficou surpreso com... é reportagem. Então a gente vai para a reportagem agora e depois... É porque eu já quero sair perguntando para Elia. Vamos para a reportagem e na volta a minha pergunta para Elia Júnior. Férias só para o elenco. A diretoria do São Paulo precisou trabalhar bastante durante a pausa do Campeonato Brasileiro. Definiu Hernan Crespo como substituto de Zubeldia. É com muita vontade de ver o Morumbi lotado. Na próxima quinta-feira, o elenco tricolor se reapresenta já ao lado do novo comandante. Não tão novo assim. Crespo já é de casa. O argentino conquistou o Paulistão de 2021 em cima do Palmeiras, encerrando um jejum de mais de 8 anos do tricolor. Apesar de conhecer o clube, o técnico vai conhecer uma nova estrutura, já que o CT da Barra Funda passou por reformas. A missão de Crespo é melhorar o desempenho do time, principalmente no Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o tricolor está brigando na parte de baixo da tabela. Em 12 jogos, apenas 2 vitórias. Por outro lado, está vivo na Libertadores e também na Copa do Brasil. E o treinador espera contar com alguns retornos. 8 atletas estão no departamento médico. Há muita expectativa pela volta de Lucas e Oscar. A estreia do argentino acontece só em julho, contra o Flamengo, no Maracanã. Depois do rubro-negro, Bragantino fora. E aí vem clássico com o Corinthians em casa. Uma sequência positiva logo no começo pode ser determinante para recuperar a memória afetiva que Crespo deixou no Morumbi. E aí é o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui nos números do Hernan Crespo antes. 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates, 10 derrotas, 57% de aproveitamento e o título do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Pergunto, antes de falar aqui do Crespo, você ficou surpreso quando o Zubeldia pediu demissão na segunda-feira? Porque a gente falou sobre isso no domingo passado. Ele só saiu porque quis. O Zubeldia saiu porque quis. Ele se sentiu mal. Depois, lembra que a gente falou? Quando você vai jogar contra o Vasco e quando você sabe que o Vasco vai jogar daquele jeito, porque os times do Diniz vão jogar sempre da mesma maneira e você não tem a capacidade de ter um antídoto contra o time do Diniz, o culpado é você. E aí o Zubeldia sentiu o golpe. Lembra que eu falei isso aqui? Falou. Ele sentiu o golpe. A gente falou isso aqui no domingo. E a gente falou, inclusive, que o São Paulo não mandaria ele embora por causa de dinheiro e por causa de procura. Financeira. E tinha uma questão que, dentro do São Paulo, isso é muito interessante. Conversei com várias pessoas dentro do São Paulo. O trabalho do Zubeldia era muito bem avaliado, mas muito bem avaliado, muito bem avaliado. O Zubeldia era aquele cara difícil, não era de muita conversa, mas era um cara de 12 horas por dia dentro do CT, treinamentos muito bem aplicados, intensidade, cobrança em relação aos jogadores, fidelidade em relação aos jogadores, honestidade em relação ao trabalho. Então, tudo isso jogava a favor do Zubeldia. Outra coisa, se a gente vier aqui, dá uma olhada nesses números do Crespo, eu espero que eu esteja errado. Muitas vezes eu torço para estar errado. Os números do Crespo não são ruins, ô Glenda. Ele foi embora do São Paulo com um título e um título contra o Palmeiras tem mais valor. E aí, 57% de aproveitamento não é um mau aproveitamento, é um bom aproveitamento. Só que informação, a gente não acompanha os treinos, eu não quero ser injusto com o Crespo. Mas a informação que eu tenho de quem viveu lá dentro o período Crespo do São Paulo, as informações dizem que o Crespo é fraco, e os treinamentos dele são comuns, e os treinamentos dele são muito menos intensos do que aquilo que o Zubeldia propôs nesse período em que o Zubeldia foi treinador. Vai ser uma diferença aí em termos de treinamento, de qualidade de treinamento para esse time. Qualidade de treinamento apresentada, repito, eu não quero ser injusto com o Crespo, mas as informações que eu apurei, da mesma maneira que eu apurei
as informações em relação ao Zubeldia, que os treinos eram intensos, qualificados, que os jogadores entendiam bem aquilo que ele queria e que o Zubeldia foi muito penalizado pelas enormes lesões do São Paulo. O São Paulo é incrível, mas o São Paulo é sempre, nos últimos 3 anos, o time que mais tem jogadores no departamento médico. E que leva mais tempo para retornar, para recuperar. Então, é fato, quando você é o Zubeldia e você fica sem o Lucas, você fica sem o Oscar, você fica sem o Arboleda, você fica sem o Ferreira, em algum momento você fica sem o Luciano. Pô, não é possível que você faça mágica. E aí eu acho que quem está lá dentro do São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando. Mas aí o São Paulo não teve jeito. Por quê? Porque sai o Zubeldia porque ele quis. O Zubeldia tinha uma multa de 3 milhões. Então, mas quando começou a vazar também, que o São Paulo estava sondando o Crespo. A situação era ruim pro Zubeldia, então tinha um zum. Sabe aquele zum? Como é que você faz? Fofoca de corredor? Como é que você faz? O ambiente não é aquele. Os resultados não estão acompanhando aquilo que você imagina em relação ao trabalho do Zubeldia. Você, como gestor, você tem que se mexer. Então, mas você acha que isso também... Não, eu acho que foi determinante para a saída do Zubeldia a derrota para o Vasco. A derrota para o Vasco. Quando ele perdeu para o Vasco e ele sabe que ele foi o culpado por perder para o Vasco, aí ele sabe quando o cara fala Sentiu o golpe. Sentiu o golpe. Porque tem golpe que você toma, é knockdown, sabe? Você cai e levanta. Nocaute. Você toma, tem golpe que é nocaute. E ele sentiu muito o golpe da derrota para o Vasco e aí pediu demissão. Agora, ele chegou numa época que pelo menos ele vai... De tempo. Não vai poder. ele vai poder. E além disso, ainda, provavelmente esses jogadores que estavam até bem pouco tempo no departamento médico estejam de volta também. Tem essa vantagem que eu para treinar e jogar. Se eu sou o Zubeldia, eu teria conversado com o presidente, porque é fato, existem no São Paulo alguns grupos e é normal que esses grupos existam, mas tem alguém que é o supremo mandatário, que é o Júlio Casares, que é o presidente. Se eu sou o Zubeldia, eu chego, presidente, você confia em mim? Você está vendo o que eu estou fazendo? Você está vendo que eu trabalho? Confio. Então me dá esse tempo, porque eu vou recuperar esses caras agora, nesse período da data FIFA, que é muito longo. E quando eu voltar com o time, se eu voltar com o time que eu imagino que seja o time do São Paulo, e eu voltar para o Campeonato Brasileiro, você me dá 2 jogos só. Você me dá 2 jogos. E se o time não tiver desempenho e resultado, eu peço para sair e libero o São Paulo 100% da multa. Eu falaria assim. Eu sou um cara que gosta de jogar aberto, que acredita no meu trabalho. E se eu fosse o Zubeldia, eu teria feito isso. Mas o Zubeldia sentiu o golpe e pediu para sair antes. Bom, para você que é São Paulino, eu quero saber a sua opinião sobre essa troca de técnico, e usando a hashtag Show do Esporte, manda aqui pra gente o que você acha dessa troca e o que você acha que vai ser o trabalho do Hernan Crespo de novo nessa segunda passagem dele no comando do São Paulo. Combinado? Vamos seguir. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Tricolor. A CBF divulgou as datas dos jogos da Copa do Brasil. O São Paulo vai jogar contra o Atlético Paranaense no dia 31 de julho, às 19h30. Já o jogo da volta, que será lá em Curitiba, na Liga Arena, será às 19h30 no dia 6 de agosto. Lembrando, as transmissões dessa partida do São Paulo, ambos os jogos serão pelo Prime Video. Além disso, já falando de outro assunto, os jovens Rian Francisco, Matheus Alves, Mike e Henrique Carmo abriram mão de suas férias e vão jogar no Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor vive uma situação complicada na competição, tem 15 pontos, que é treinado pelo treinador Alan Barcelos e ocupa a 15ª colocação, com apenas 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A equipe está 5 pontos atrás do 8º colocado, que é o Flamengo, que abre a zona de classificação para a próxima fase. Esses garotos retornam ao profissional no dia do retorno das férias da equipe principal, que é no dia 26 de junho. E aí vamos ver como que Crespo, que ainda não foi confirmado, mas tudo indica que será o treinador da equipe, vai lidar com esses jovens garotos, Alguns já vinham tendo espaço com o Zubeldia, vamos ver como o Crespo vai tratar esses moleques aí no profissional. Enfim, essas são algumas informações aí do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!